O ambiente do futebol brasileiro nunca dorme. Enquanto os holofotes se voltam para os jogos, para os gols e para as grandes atuações dentro das quatro linhas, o verdadeiro tabuleiro de poder se desenrola nos bastidores, onde decisões silenciosas moldam o futuro dos clubes. E foi justamente em uma dessas movimentações discretas que um dos episódios mais curiosos e impactantes da temporada veio à tona, envolvendo diretamente o Cruzeiro, o técnico Leonardo Jardim e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Uma história de estratégia, vaidade, poder e, acima de tudo, paixão por um jogador que se transformou em peça-chave no meio-campo celeste. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores do futebol brasileiro como nunca antes. O que parecia apenas uma negociação comum, na verdade, escondeu uma verdadeira disputa de bastidores entre gigantes, um duelo silencioso entre o Cruzeiro e um dos clubes mais ricos do país. E já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like, porque o que você vai ouvir a seguir explica por que o Cruzeiro hoje é respeitado até pelos seus maiores adversários. Prepare-se, porque esta história mostra como o talento e o carisma de um jogador foram suficientes para mudar o rumo de uma negociação milionária. Durante meses, rumores, ou melhor, movimentos estratégicos reais, começaram a surgir em torno de um nome que poucos imaginavam que geraria tanto burburinho: Christian, o meia dinâmico, combativo e de grande leitura tática, que chegou ao Cruzeiro vindo do Atlético PR. Nos bastidores, o Palmeiras observava, estudava e se preparava para agir. Com a presidente Leila Pereira à frente, o clube paulista já havia demonstrado disposição para investir pesado em reforços, e via em Christian uma oportunidade de ouro. O problema é que o destino do jogador já estava traçado, e o coração dele batia mais forte por Belo Horizonte. Foi então que o que muitos chamam de tentativa de chapéu aconteceu. Leila Pereira, conhecida por sua postura firme e decisões ousadas, entrou em cena com tudo para tentar atravessar o Cruzeiro na contratação de Christian, o novo xodó de Leonardo Jardim. A presidente do Palmeiras não quis nem saber do planejamento do clube mineiro e tentou, a todo custo, levar o jogador para o Allianz Parque. No entanto, ela não contava com um fator decisivo: o desejo do próprio atleta, que já havia se encantado pelo projeto do Cruzeiro e pela proposta esportiva apresentada por Jardim e Pedro Lourenço. Christian, de forma surpreendente, rejeitou a proposta do Palmeiras e escolheu defender o Cruzeiro. O meio-campista revelou recentemente que chegou a conversar com o diretor palmeirense Anderson Barros, que apresentou um projeto sólido e financeiramente atraente, mas sua decisão foi tomada pelo coração. Ele queria vestir a camisa celeste, sentir a energia da torcida e se tornar parte de um time em reconstrução que o técnico Leonardo Jardim tratava como uma verdadeira família. A declaração pegou o futebol brasileiro de surpresa e foi vista internamente como uma das maiores vitórias morais do Cruzeiro na temporada. Em uma entrevista concedida ao podcast Cancha Celeste Especial, Christian abriu o jogo sobre o que realmente aconteceu. Tive algumas conversas com o Palmeiras também na metade do ano. Conversei com os diretores, com o Anderson Barros, todo mundo. Mas meu desejo sempre foi o Cruzeiro. Quando o empresário ligou e perguntou para onde eu queria ir, falei que me identificava com o Cruzeiro, afirmou camisa 88. Foi o ponto final numa disputa de bastidores que mostrou o quanto o Cruzeiro tem peso e prestígio, mesmo diante de um rival financeiramente mais poderoso. A decisão de Christian foi muito mais do que uma escolha profissional, foi uma questão de identidade. Ele enxergou no Cruzeiro algo que o dinheiro não compra: pertencimento. Desde o primeiro contato com Leonardo Jardim, o jogador sentiu que seria valorizado não apenas pelo que poderia render em campo, mas pelo que representava como atleta e ser humano. E Jardim, conhecido por sua sensibilidade e visão tática, não teve dúvidas. Pediu pessoalmente à diretoria para que fizesse o esforço necessário para trazê-lo. O curioso é que, à época, Christian não era unanimidade. Vindo de uma temporada irregular pelo Atlético PR, que acabou sendo rebaixado para a Série B, muitos o viam como um reforço de risco. Mas Jardim viu que poucos enxergaram: um meio-campista com técnica refinada, excelente passe e leitura de jogo, pronto para evoluir sob comando certo. Não demorou muito para o camisa 88 se transformar em peça indispensável no esquema celeste, calando os críticos e justificando o porquê de tanto interesse por parte de Leila Pereira. Hoje, o jogador é considerado um dos pilares do Cruzeiro de Leonardo Jardim. Seu desempenho é consistente, sua entrega é notável e sua inteligência em campo impressiona. Christian não apenas ganhou espaço, mas se tornou um dos símbolos do novo Cruzeiro, aquele que une juventude, garra e técnica em um só elenco. Seu papel no meio-campo é tão vital que o treinador já o definiu, internamente, como um termômetro tático, responsável por ditar o ritmo e equilibrar o time em momentos decisivos. Nos bastidores, comenta-se que Leila Pereira ficou incomodada com a recusa do jogador.
O Palmeiras tinha tudo pronto para fazer a proposta oficial e esperava apenas um sinal positivo do staff de Christian, que, surpreendentemente, informou que já havia fechado verbalmente com o Cruzeiro. O desfecho pegou até diretores palmeirenses de surpresa, e foi tratado como uma perda simbólica para o clube paulista, que viu um atleta promissor escolher um projeto esportivo em vez de um contrato milionário. Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro, comemorou discretamente a vitória fora de campo. Para ele, o episódio reforçou a imagem do clube como destino desejado por jogadores que buscam crescimento e valorização. O gestor tem se destacado por montar um ambiente profissional, ético e estruturado, e a escolha de Christian foi a prova de que o Cruzeiro voltou a ser visto como um gigante de verdade. Nos corredores da Toca, a frase era uma só: aqui ninguém dá chapéu no Cruzeiro. E o torcedor, claro, vibrou. A notícia de que Christian havia recusado o Palmeiras para jogar no Cruzeiro caiu como um presente para a nação azul. Nas redes sociais, a torcida fez questão de demonstrar gratidão ao jogador, celebrando sua lealdade e identificação. Muitos lembraram que, em tempos recentes, era o Cruzeiro quem via atletas preferirem outros clubes. Hoje, o cenário é outro. O Cruzeiro é o destino, o clube que desperta desejo e respeito. No campo, o camisa 88 mostrou rapidamente que fez a escolha certa. Desde sua estreia, vem acumulando grandes atuações, passes decisivos e participações diretas em gols. Leonardo Jardim o trata como um verdadeiro maestro no meio-campo e os números falam por si. Ele é um dos jogadores com maior índice de acerto de passes e desarmes da equipe. Sua presença transformou o estilo de jogo do Cruzeiro, dando fluidez e segurança à transição ofensiva. Christian também falou sobre a concorrência interna, especialmente com Matheus Henrique, outro grande nome do setor. Em tom descontraído, ele revelou que vê a disputa como algo saudável. Meu empresário até brincou: lá tem o Matheus Henrique, que joga muito. Eu falei: a gente joga junto, não dá nada, a gente dá um jeito. Queria vir pra cá há algum tempo, acompanhei o clube na final da Copa Sul-Americana e me identifiquei demais, afirmou. Essa mentalidade competitiva e positiva é exatamente o que Leonardo Jardim busca em seus atletas. A identificação do meia com o Cruzeiro foi instantânea. Ele mesmo contou que assistiu à final da Copa Sul-Americana e se emocionou com a vibração da torcida. Foi ali que sentiu que queria fazer parte daquele ambiente, que queria vestir aquela camisa. Hoje, fala com orgulho de ser jogador do Cruzeiro, de conviver diariamente com profissionais que acreditam no projeto e de atuar diante de uma torcida que o acolheu como ídolo. E não há dúvida de que o episódio com o Palmeiras serviu como um divisor de águas. Ao escolher o Cruzeiro, Christian mostrou que o futebol ainda tem espaço para decisões baseadas em paixão e convicção, não apenas em cifras. Leila Pereira pode ter ficado frustrada, mas a realidade é que o jogador fez a escolha certa. Preferiu ser protagonista em um gigante em ascensão do que coadjuvante em um elenco de estrelas. Essa história reforça algo que os torcedores do Cruzeiro sempre souberam, mesmo nos momentos mais difíceis. A grandeza do clube jamais desapareceu, apenas esperava o momento certo para ressurgir com força total. Hoje, o Cruzeiro está de volta ao seu verdadeiro lugar de destaque, e isso vai muito além das quatro linhas. O que vemos é um clube que se reconstruiu com inteligência, que transformou a dor em combustível e que agora colhe os frutos de uma gestão moderna, profissional e apaixonada. Pedro Lourenço, com sua visão empresarial e seu amor declarado pelo Cruzeiro, conseguiu algo que muitos julgavam impossível: devolver ao torcedor a sensação de orgulho e pertencimento. O que era um sonho distante se tornou realidade palpável. A Toca da Raposa voltou a pulsar com energia, os jogadores voltaram a acreditar no projeto e o nome Cruzeiro voltou a ser pronunciado com respeito em cada canto do país. E o mais impressionante é que essa reconstrução não se limita ao campo. Ela é visível nos corredores, nos treinamentos, nas categorias de base, no tratamento humano dado aos atletas e na forma como o clube se posiciona perante o futebol brasileiro. O Cruzeiro aprendeu com o passado e entendeu que não basta ter craques, é preciso ter propósito, visão e alma. Por isso, hoje, quando uma história como a de Christian vem à tona, ela representa mais do que uma simples vitória de mercado. Simboliza o novo Cruzeiro, o clube que atrai talentos não apenas pelo dinheiro, mas pelo significado de vestir a camisa estrelada. O jogador que escolhe o Cruzeiro hoje não está apenas assinando um contrato, está assumindo um compromisso com uma história gloriosa, com milhões de torcedores e com uma instituição que carrega a essência da superação. Vivemos, portanto, uma nova era. Uma era em que o Cruzeiro não é mais o alvo de chapéus, mas sim quem dita o ritmo do jogo fora de campo. Uma era em que o clube impõe respeito, desperta desejo e inspira admiração até mesmo entre seus rivais. Ver o Cruzeiro novamente disputando jogadores de igual para igual com os gigantes do país, e vencendo essas disputas com base em projeto e paixão,
é algo que emociona e enche o torcedor de esperança. A cada negociação, a cada reforço, a cada vitória, fica claro que o Cruzeiro está escrevendo um novo capítulo em sua trajetória, um capítulo em que o protagonismo voltou a ser celeste. E se antes o clube era visto como presa fácil no mercado, agora é o predador silencioso, estratégico e confiante. Porque o Cruzeiro aprendeu a lição mais importante de todas: quem tem alma, tradição e um povo ao seu lado, nunca fica para trás, apenas espera o momento certo para voltar a brilhar com toda a força das 5 estrelas. E agora, torcedor celeste, queremos saber de você. O que achou dessa revelação sobre o chapéu armado por Leila Pereira e a decisão de Christian de escolher o Cruzeiro? Acredita que o Meia se tornará um dos grandes líderes do time de Leonardo Jardim nos próximos anos? Deixe sua opinião nos comentários, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer ainda mais a voz da Nação Azul.